Capítulo 470, Rank-Lord Verdadeiro, 3. Tradução, Cabelos do Mal Revisão, YONGQC, Bru. Céu acima do salão. As tempestuosas nuvens trovejantes começaram a se condensar em um pequeno redemoinho que girava a uma alta velocidade, cercados por ondas de ventos e relâmpagos. Veng. O redemoinho de ventos e relâmpagos começou a girar cada vez mais rápido, criando um som abafado e aterrorizante, parecendo ter uma certa ressonância com o Yuanqi dos céus e da terra, ativamente condensando ventos e relâmpagos. A fonte dessa turbulência toda veio de Zhaofeng. A menos de 500 metros de distância. Os dois lordes verdadeiros se entreolharam, não conseguindo esconder a expressão de choque em seus olhos. Neste momento, uma poderosa aura do Rank-Lord verdadeiro, ecoando através do Yuanqi dos céus e da terra, se espalhou por vários quilômetros. Felizmente, o lugar escolhido para entrar em reclusão por Zhaofeng era uma área remota da montanha Lua do Céu, mas mesmo assim todo o clã Lua Quebrada sentiu uma aura opressiva. Boom! Terríveis e tempestuosas nuvens trovejantes cobriram o céu acima da montanha Lua do Céu, provocando violentos ventos e trovoadas, se espalhando por uma área de vários quilômetros. Tal demonstração de poder da natureza fez com que todo o clã da Lua Quebrada ficasse desconfortável e se sentisse oprimido, com dificuldade para respirar. No salão, os cabelos azuis do jovem dançavam ao vento, criando sombras em seu rosto. Logo acima de sua cabeça estava uma coluna de luz de ventos e relâmpagos, qual se conectava ao redemoinho de vento e relâmpagos no céu acima. Um com o mundo, concentração. Shinvu-ren, eu não esperava que suas intenções e compreensões sobre as leis da natureza fossem tão compatíveis, e me ajudassem em muito a avançar para o Rank-Lord verdadeiro. Os olhos do jovem brilhavam, cheios de alegria. Nesse instante, o avanço de Zhaofeng chegou ao último degrau. Na realidade, não havia nenhum gargalo para ele avançar para o Rank-Lord verdadeiro, mas o tempo de preparação para antes de seu avanço foi maior do que ele esperava. Por um lado, Zhaofeng estava ponderando sobre as intenções no Monumento do Vento e Trovão, para poder motivar seus novos atributos, condensando e melhorando ainda mais sua fonte espiritual verdadeiro. Por outro lado, o poderoso estado mental de Zhaofeng teve um efeito incrível durante o processo. Entre eles também estava um com o mundo de Shinvu-ren e a essência do espírito da madeira, que deram a Zhaofeng um grande impacto em seu crescimento, lhe proporcionando uma grande ajuda, bem com efeitos extras. Em sua mente, diferentes tipos de compreensão e intenção colidiam uns com os outros, resultando em bonitas e vibrantes chamas. O Alabum. As expressões dos dois lordes verdadeiros se tornaram solenes enquanto olhavam para a turbulenta tempestade no céu. Esta tempestade era forte o suficiente para destruir completamente uma aldeia, e os anciãos do clã Lua Quebrada até abriram o campo de proteção para o caso de um desastre imprevisível. Abra! Um grito surgiu de dentro do salão na área desolada da montanha. Ong! Um feixe de luz de vento e relâmpagos da espessura de um punho foi condensado e instantaneamente atravessou as nuvens no céu escuro. Uala! Uma forte chuva caiu, então as nuvens se dissiparam, revelando o sol brilhante para o mundo. Muitos discípulos do clã Lua Quebrada de repente sentiram como se acordassem de uma ilusão. Parecia haver uma força invisível dominando o clima natural da área, criando uma poderosa e destrutiva atmosfera que parecia trazer um desastre ao clã Lua Quebrada a qualquer momento. Boom! Trovões e ventos ressoaram no céu, acompanhada por rajadas de nuvens coloridas. Neste mesmo momento, uma nova aura do nível Rank-Lord verdadeiro envolveu uma área de vários quilômetros. Violenta, mas espirituosa. Vasta, mas concisa. Ele avançou. Uma aura tão pura e condensada. Isso não é algo que alguém no estágio inicial do Rank-Lord verdadeiro possa ser comparado. Os dois verdadeiros lordes ficaram aturdidos. Ao contrário dos outros lordes verdadeiro,
quando Zhao Feng avançou para o Rank Lord verdadeiro, ele avançou pelo início do Rank Lord verdadeiro chegando ao estágio inicial do mesmo, economizando alguns anos. O grande avanço de Zhao Feng fez com que ele ficasse ombro a ombro, em nível de cultivo, com o velho Sui e o Lorde verdadeiro Tiesiao. Além disso, as habilidades e técnicas de Zhao Feng eram profundas e esmagadoramente tirânicas, dando até mesmo um sentimento de crescimento sem fim. Apenas esses pontos fizeram com que os dois lordes verdadeiros ficassem sem palavras. Além do mais, o mundo de energia mental de Zhao Feng também recebeu um grande avanço. Em termos de energia mental, ele já excedeu o estágio tardio do Rank Lord verdadeiro. Vem BZZZ. Um arco de relâmpago difícil de se ver a olho nu brilhou no ar e apareceu na frente dos dois lordes verdadeiros. Logo em seguida, uma sensação de entorpecimento fez com que o coração do velho Sui e do lorde verdadeiro Tiesiao estremecessem. Os dois respiraram fundo e olharam para o jovem de cabelos azuis que apareceu do arco de relâmpago com emoções complexas. Depois de alcançar o Rank Lord verdadeiro, quando Zhao Feng se movia, parecia que ele se tornava um com o vento e relâmpago, incapaz de ser visto. Parabéns irmão Zhao por alcançar o Rank Lord verdadeiro com sucesso. Em um passo, avançou do Rank Místico verdadeiro para o estágio inicial do Rank Lord verdadeiro. Olhando para a área da nuvem, você provavelmente é o primeiro a fazer isso. O velho Sui e o Lorde verdadeiro Tiesiao ficaram alegres, mas, ao mesmo tempo, suspiraram. Não muito tempo depois. No céu, sons de voo logo surgiram, e logo alguns dos anciãos do clã Lua Quebrada, incluindo o mestre do clã Yangan e outros, vieram dar os parabéns. O clã inteiro estava em pura alegria. O nascimento de um Lorde verdadeiro foi o suficiente para mudar a situação da área da nuvem. O número de lordes verdadeiros na área da nuvem era pequeno o suficiente para ser contado em uma mão e eles eram todos governantes supremos. Para uma pequena força como o clã Lua Quebrada, o nascimento de um lorde verdadeiro era um milagre. Mesmo no país Grande Domo, qualquer lorde verdadeiro era alguém de alto renome, que poderia afetar a situação do país. Na metade do tempo que leva para fazer um chá mais tarde. Sala de reuniões do Salão Central. Zhao Feng, velho Su, Tiesiao, primeiro ancião, Yangan e alguns do alto escalão do clã se reuniram. Depois de sair da reclusão, Zhao Feng teve uma compreensão geral da situação na área da nuvem, em especial, nos 13 países. Tudo estava indo mais suave do que o esperado. Com o clã Lua Quebrada como o núcleo central, outras forças começaram a escapar do controle da Aliança Dragão de Ferro. Além disso, Kang Yui, do clã Espada da Nuvem, havia retornado e matado um monte de pessoas da Aliança Dragão de Ferro. Claro, a maior influência era Zhao Feng. Ele sozinho havia derrotado 3 lordes de palácio e destruído o contrato de sangue. Seus feitos agora se tornaram uma lenda. O prestígio e influência de Zhao Feng começou a gradualmente a se espalhar por toda a área da nuvem e, em alguns rumores, ele foi coroado como o mais forte da área da nuvem. Velho Su, você estava tão ansioso para me ver, qual seria o assunto? O olhar de Zhao Feng se voltou para o velho Su. Ele sentiu a aura do velho Su enquanto estava em reclusão. O poder da Aliança Dragão de Ferro está espalhado pelos 4 cantos da área da nuvem. Não é um segredo que eles são apoiados pela seita demoníaca Lua Escarlate. Por exemplo, o Lorde do Palácio Yulong, o Lorde do Palácio Cadáver de Sangue e alguns anciãos de núcleo são todos da seita demoníaca Lua Escarlate. Alguns dias atrás, a Aliança Matador de Dragões recebeu más notícias. A voz do velho Su começou a gradualmente ficar mais séria. Más notícias. Os corações de todos receberam um baque. Na fronteira entre os 2 países fortes com os 13 países, houve frequentes aparições de pessoas da seita demoníaca Lua Escarlate e das elites da Aliança Dragão de Ferro. O velho Su disse. Seita demoníaca Lua Escarlate. Essa enorme facção que quase varreu todo o continente está para se reviver.
Ondas de medo surgiram nos corações do primeiro ancião, Yangan e companhia. Apenas Zhao Feng estava calmo e tranquilo, pois a existência da seita demoníaca Lua Escarlate não era tão aterrorizante como antes. Velho Su, eu preciso que você preste muita atenção nos movimentos da Aliança Dragão de Ferro. Eu acho que eles não irão desistir tão facilmente, e logo lançarão um contra-ataque. Zhao Feng disse com confiança. Como você tem tanta certeza? O velho Su ficou um pouco surpreso. Os observadores da aliança, depois de muitas análises, chegaram a uma conclusão semelhante. Zhao Feng riu friamente, porque o Lorde do Palácio Yulong ainda está nos 13 países esperando que eu vá até ele para matá-lo, e eliminar os outros também. A marca do óleo de Deus que Zhao Feng tinha deixado no Lorde do Palácio Yulong ainda estava perceptivelmente clara. Através desta marca, Zhao Feng pôde confirmar que o Lorde do Palácio Yulong ainda não havia retornado ao país Forte Dragão de Ferro e ainda estava nos 13 países. De acordo com essa pista, Zhao Feng, qual aumentou sua força, iria atrás do Lorde do Palácio Yulong e dos altos escalões da Aliança Dragão de Ferro, lançando mais uma vez uma perseguição desesperada. Então, o velho Su, Zhao Feng e outros começaram a discutir questões relacionadas à Aliança Dragão de Ferro e à seita demoníaca Lua Escarlate. Entre eles, o Lorde Verdadeiro Tiesiao revelou alguns dos principais segredos da Aliança Dragão de Ferro em conluio com a seita demoníaca Lua Escarlate. Uma hora depois, Zhao Feng saiu do salão central. Ele circulou ligeiramente seu poder ocular, e através do óleo espiritual de Deus ele pôde sentir claramente que a direção em que o Lorde do Palácio Yulong se encontrava era a mesma posição que o velho Su lhe passou, onde eles e os remanescentes da seita demoníaca Lua Escarlate haviam aparecido. Agora que eu alcancei o rank Lorde verdadeiro, tudo o que preciso fazer é me concentrar na compreensão das intenções do Monumento do Vento e Trovão e na lança Imperador do Gelo, o que aumentará em muito o meu poder de batalha. Quando eu tiver sucesso, ninguém abaixo do reino núcleo da origem será meu oponente. Os olhos de Zhao Feng brilharam. O Monumento do Vento e Trovão era sua principal fonte de melhoria. E, a lança Imperador do Gelo, juntamente com sua linhagem sanguínea, o ajudaria a explorar e estudar seu poder de linhagem bem como técnicas de linhagem. Quanto ao Lorde do Palácio Yulong, contanto que ele não percebesse que ele estava sob a visão de Zhao Feng, então a marca do óleo de Deus seria dificilmente percebida. Isso significava que era apenas uma questão de tempo antes que Zhao Feng seguisse o Lorde do Palácio Yulong e o matasse. Enquanto Zhao Feng estava pensando, um grito veio próximo ao portão do clã Lua Quebrada e a aura de intenção de espada pareceu ter atravessado o espaço e se aproximado dele. Os corações dos discípulos do clã Lua Quebrada congelaram. Quão poderoso era o estado mental de Zhao Feng. Ele também era um cultivador do Dao da alma e era extremamente sensível à intenção de espada, qual poderia penetrar no mundo espiritual. Em frente ao portão do clã Lua Quebrada. No céu acima, um jovem indiferente de vestes negras estava de frente para uma mulher de vestes simples. Olhos da lua demoníaca escarlate, inferno de Azura. Os olhos de Lin Tong se contraíam entre a cor vermelha e preta, condensando uma aura de várias energias negativas e sanguinárias que se transformaram em uma lua demoníaca de escarlate. Veng. Uma lua demoníaca escarlate apareceu sobre Kang Yui de uma maneira meio indetectável e liberou uma aura infernal projetando cenas terríveis e criando um caos sem fim em sua mente. Por um curto tempo, Kang Yui franziu a testa em sinal de desconforto, mas o que de espada em seu corpo se tornou ainda mais afiada e nítida. Ao seu redor, ele podia ver inúmeros tentáculos cor de sangue semi-transparente que se estenderam da lua demoníaca escarlate que pareciam tentar arrastá-la para o fundo do inferno. Herança das 7 espadas, espada celestial da morte absoluta. Kang Yui avançou com uma enferrujada e afiada espada de bronze em mãos, liberando uma fria intenção assassina, então enviou um corte de espada.